Correção das atividades de paralelepípedo, prismas e cubos. A primeira, então, um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro e vazio, a aresta do cubo maior, 12 centímetros, o cubo menor interno mede 8 centímetros, o volume de madeira utilizado, ou seja, é um cubo que tem um buraco, então é aquilo que a gente sempre faz quando a figura tem um buraco, faz o volume dos dois, o volume do cubo maior e o volume do cubo menor. O volume do cubo maior tem aresta 12, o volume do cubo é A ao cubo, então 12 ao cubo, aqui 8 ao cubo, e é só calcular, 12 vezes 12 vezes 12, dá 1728, 8 ao cubo, eu vou fazer 8 vezes 8 vezes 8, 512, e aí é só diminuir o cubo maior menos o cubo menor. Então, eu tenho um volume de madeira 1216, alternativa D, número 2. Vamos lá ver qual é a número 2. Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões. Então, ele tem dimensões 5,1, 2,1 de largura e 2,1 de altura. Suponha que esse caminhão seja contratado para fazer uma viagem, para transportar 240 caixas, sendo que ela tem 1 metro de aresta e elas são cúbicas, tá? Qual é o número mínimo de viagem? Primeiro, eu tenho que calcular o volume desse esse caminhão. Então, faz lá, 5,1 vezes 2,1 vezes 2,1. Eu tenho o volume desse caminhão, que é 22,49, aproximadamente, né? O cubo, então, eu tenho que carregar 240 caixas. Então, o que eu vou fazer? 240 e vou dividir pelo volume do caminhão, vai me dar o número de viagens que eu tenho que fazer para carregar essas 240 caixas. Por que é 240? Porque o cubo, ele tem 1 metro de medida do lado, ou seja, o volume do cubo é 1 metro cúbico, então eu tenho 240 metros cúbicos para carregar. Então, fazendo essa divisão, eu tenho aproximadamente 10,7. 10,7 eu tenho que fazer 11 viagens para poder carregar. 11 viagens. No caso aí é a alternativa B, número 3. Tá? Número 3, vamos ver o que eu tenho lá no número 3. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços, utilizando ferro, um tipo especial de peça feita nessa companhia. Tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com a figura. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida de que grandeza? Se é um paralelepípedo, é o produto de suas 3 dimensões. O que é produto? É uma multiplicação. Então, a multiplicação das suas 3 dimensões resultaria no que? Num volume, na grandeza do volume. Então, aí era a alternativa B, tá? No paralelepípedo, a gente apenas multiplica as suas 3 dimensões e eu tenho o valor do volume. Número 4. Vamos lá para o número 4, tá? Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar para um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se eu colocasse no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Ou seja, o que eu tenho que saber primeiro aí? O volume da água. A primeira coisa que eu vou fazer é o volume da água. Tá? Porque se eu calcular o volume da água, isso é um paralelepípedo, basta multiplicar as suas dimensões. O desenho, vou mostrar lá, ó, o desenho mostra isso aqui, ó, tá? De água, a altura total do paralelepípedo é 25.
Só que falta 5 centímetros para completar, ou seja, de água eu tenho uma altura de 20 centímetros. Então, calculando o volume da água, que é a multiplicação das suas três dimensões, no caso aí 40, que é a parte de baixo, 30, que é a largura, e a altura da água é 20, eu tenho o volume da água, tá? Então, eu vou encontrar ali, ó. Vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Completa com os 3 zeros, certo? Esse é o volume da água. Só que eu vou colocar aí, vou acrescentar o produto que eu vou jogar na água, mais o volume do produto, certo? Aí eu vou calcular. O que eu vou calcular com isso? Eu vou calcular a altura que essa água ficou, ó. O volume do que eu tenho agora é isso aqui, certo? A parte de baixo do meu paralelepípedo, que é o seu comprimento, a sua largura não vai alterar. A única coisa que vai alterar é a altura. Então, vamos lá, ó. Joga lá no volume. Volume A vezes B vezes C. O volume 26.400. O A é 40, o B é 30 e o C não sei. Então, o que eu vou fazer? 40 vezes 30 é 1.200. Vou cortar os zeros aqui, então vai ficar 264 dividido por 12, ou seja, a altura vai ser 22 centímetros. 22 centímetros. Então, a única alternativa que se encaixa é o nível subirá 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Ou seja, alternativa C. Número 5. Bom, essa aqui é bem simples, parece complicada, mas não é. Que figura que eu tenho ali? Eu tenho uma usina de compostagem. Após a triagem material colocada em canteiros, que são aproximadamente um prisma triangular reto, tá? Revolvido periodicamente até se obter a cura do composto. Se num determinado momento há no pátio 9 desses canteiros, a quantidade de composto em metros cúbicos ou seja, metros cúbicos é fazer volume. Eu tenho lá que é um triângulo assim, né? Que aqui a altura é 0,8 e a base 2 metros, certo? E o comprimento aqui 5 metros. Então, vamos fazer o volume desse canteiro. A área da base vezes a altura. O que é a área da base? Eu tenho um triângulo qualquer aqui. Então, base vezes altura dividido por 2. A base é 2, a altura é 0,8 dividido por 2. Ou seja, a área da base, posso cortar esses dois, é 0,8. Então, volume 0,8 vezes 5. 0,8 vezes 5 é 4. Só que aqui nessa usina tem 9, no pátio tem 9 canteiros, vezes 9. 4 vezes 9, 36. Alternativa